Meus irmãos, livro do Êxodo, capítulo 5. Livro do Êxodo, capítulo 5. Vamos lá? Livro do Êxodo, capítulo 5. Eu comecei uma série com vocês e eu estou continuando ela hoje. Semana que vem essa série dá uma parada, porque a gente tem um encontro de casais, sexta, sábado e domingo, tá? Aí essa série dá uma parada, a gente vai para o encontro de casais, aí volta, depois eu continuo. Essa série chama-se Em Espírito e em Verdade. O avião voltou essa semana, com tudo. Essa série chama-se Em Espírito e em Verdade. Eu estou conversando com vocês sobre a nossa dinâmica de vida em adoração. Então, nós conversamos na primeira semana, e foi literalmente esse o tema, uma conversa sobre adoração. E a gente trabalhou a mulher no Poço de Samaria. Eu dei ênfase naquela ideia de em espírito e em verdade. Por quê? Porque a adoração não é geográfica, vocês se lembram disso? A adoração não é geográfica. E eu conversei com vocês que a adoração é uma prioridade. No meio daquele diálogo, qual era a preocupação daquela própria mulher? A preocupação do coração do ser humano. Onde adorar? Quem adorar? Nós somos religiosos por natureza. Nós não temos a opção de se adoramos. A nossa questão é quem adoramos ou que adoramos. E aí, lembrem-se que conversei com vocês dizendo que a adoração é espírito em verdade. Porque ela é mediada por Cristo. Ela é orientada pela palavra de Deus. E a nossa vida precisa refletir esse negócio. Semana passada, eu trouxe o texto de João capítulo 12. E a gente conversou sobre uma outra mulher. Eu lembro de brincar com vocês dizendo que enquanto Marta servia, Maria pegava aquilo que ela tinha de mais valioso. Um perfume caríssimo. E ela pega esse perfume caro, 1 ano de trabalho, mas ela pega algo maior, ela pega seus cabelos, que era a honra dela, e vai aterrissar. Ela pega o seu cabelo e ela enxuga Jesus com a sua honra, ela pega o que ela tem de melhor e ela entrega aos pés de Jesus. Lembrem-se, Cristo é o alvo da nossa adoração. Jesus é o alvo da nossa adoração. Oi. Jesus é o alvo da nossa adoração. Só a parte de baixo? Tá. E hoje eu queria conversar com vocês de adorarmos com tudo que somos e temos. Logo eu queria vir ao livro do Êxodo. Porque aqui está dado algo incrível. Olhem comigo o capítulo 5. E eu vou abrir, porque eu não vou pregar em um texto só. Eu vou pregar a história. E dentro dela, dessa história, que você já ouviu centenas de vezes, diante dessa história, eu vou tirar dela aqui 3 aprendizados para nós. Sobre adorar a Deus com tudo o que temos e com tudo o que somos. Êxodo capítulo 5, observem comigo, verso 1. Depois Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Verso 2, nós vamos até o 3. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permita-nos caminhar 3 dias no deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Vamos orar, meus irmãos? Pai, a gente lê uma porção da sua escritura e a gente ainda vai ler algumas coisas dela que nos foi deixada aqui por homens santos que falaram da parte do Senhor. A nossa oração
nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos o Senhor, que conhecemos pela Bíblia, é que o Senhor ilumine a gente. A gente quer chegar perto do texto sagrado e ter uma experiência com Jesus, com o Espírito, com o Senhor, meu Pai. A gente quer que o Senhor fale no nosso coração, a gente quer ser iluminado, porque a gente quer conhecer a palavra e pela palavra conhecer o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Irmãos, lembrem-se, eu estou usando aquela citação do Tim Keller, do Igreja Centrada, quando o Tim Keller diz: não é se, é como e o que. Ele está usando o David Foster, dizendo que você não tem opção de adorar ou não, você é um adorador. E a ideia neotestamentária de adoração é a ideia de pros, que é aquela ideia de direção. Então, se eu estou indo para essa direção, eu estou indo pros. Se eu estou indo para lá, eu estou indo para pros. Mas no caso neotestamentário, a ideia de proskinel é eu estou colocando a minha cabeça no chão, eu estou colocando o meu coração no chão. Lembrem-se que usando a expressão de Davi no Salmo 139, Senhor, sonda-me, é a ideia de calcar. Senhor, eu estou colocando a minha vida diante do Senhor e aperta o meu coração e vê o que é que sai dele. Isso é sondar o meu coração. Por isso Davi diz: sonda-me, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. A ideia de adoração neotestamentária, e por isso bíblica, é: você coloca o teu coração, o centro da sua vida, nas mãos do Senhor. Você prostra tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz está a serviço do Senhor ou não. Foi isso que a gente conversou aqui. E é disso que eu tenho falado com vocês. E hoje eu trago esse texto porque, citando o Tim Keller, ele dizia: se você adorar o dinheiro, ele vai consumir tudo que você tem, você vai perder tudo dele, porque os ídolos cobram muito caro. Os ídolos cobram sacrifícios muito caros. Se você adorar a sua carreira profissional, com toda certeza, sua carreira vai cobrar tudo de você, porque ídolos cobram caro, você vai perder tudo e ainda assim, sua vida acaba. Se você adorar o sexo, ele tira tudo que você tem, você vai colocar ele no lugar errado, e a partir daí, você perde tudo que você tem, porque ídolos cobram caro. Adore o poder, como conversamos semana passada. E o poder vai tirar tudo de você, porque você vai estar dobrado a ele. Adore pessoas, e você vai perder tudo. É isso que nós temos conversado. Ídolos cobram caro. E o que está norteando a gente nessa série é: Jesus Cristo é o único Deus que não te cobra nada. Jesus Cristo é o único Deus, sendo material ou não, porque a gente não adora a imagem, a gente não costuma adorar a imagem no nosso tempo, isso está cada vez mais raro. Jesus Cristo é o único Deus que não te cobra, Ele dá. Graça é isso, perdão é isso, justificação pela fé é isso. Jesus não te cobra, Jesus te dá, te capacita para poder servi-lo. Jesus Cristo te dá não só perdão, mas o Espírito Santo. É isso que tem norteado a gente. Justificação pela fé, santificação, glorificação, é o que Jesus tem para dar para nós. Por isso a nossa reflexão nesse mês tem sido: adoramos a Jesus Cristo com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento da gente. E aqui, feito isso, eu entro no texto bíblico. Por quê? Porque a igreja do Antigo Testamento é Israel. Israel, segundo a profecia que tinha sido dada em Gênesis 15, Gênesis 17 para Abraão, Israel realmente ficaria por 4 gerações numa terra distante. E aqui eles já estão há 430 anos no Egito. Mas segundo a narrativa de Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2, depois que José morreu, sobe um faraó que não conhece José.
E o que ele faz? Coloca um trabalho de escravidão extremamente pesado sobre Israel. E o texto bíblico é lindo em Êxodo capítulo 2, dizendo que Deus ouviu o clamor do seu povo. E eu estou pregando para uma igreja que eu sou pastor há 12 anos. Irmãos, nós temos passado um ano de muito sofrimento em todas as áreas. Mas deixa eu dizer para vocês, o Senhor ainda ouve o clamor do seu povo. Eu estou falando como pastor de vocês, não se desesperem, calma. Eu tenho pregado isso ao longo do ano. Nós temos irmãos doentes, com câncer, irmãos passando problemas familiares terríveis, difíceis, mas Deus ouviu o clamor de Israel lá atrás. Deus continua ouvindo o clamor do seu povo hoje. Não se esqueçam disso. Continuem buscando o Senhor, continuem buscando a presença do Senhor. O Senhor ouve o seu povo e Ele ouviu o povo dele. Deus tanto ouviu o seu povo que Ele enviou Moisés para libertar o povo. E qual é a ordem que Deus deu a Moisés? E isso que precisa chamar a sua atenção no verso 2. Porque quando Deus chama o Moisés, Ele diz assim, capítulo 5, verso final do 1 e o 2. Deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Verso 3. Porque o faraó diz que ele não sabe quem é esse Deus. E aí ele diz, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e com espadas. O povo de Deus está escravo, o povo de Deus está com dificuldades terríveis. Lembrem-se que os meninos com menos de 2 anos de idade, todos foram assassinados, vocês se lembram disso? Vocês já imaginaram o sofrimento dessa gente? 430 anos longe da sua terra. Há pouquíssimos anos, pouquíssimas décadas, eles tinham vivido uma experiência terrível. Todo menino de até 2 anos de idade foi assassinado pelo exército de Faraó. Vocês já se imaginaram vivendo essa situação? Vocês já se imaginaram tendo que entregar o seu filho para um soldado pegar uma espada e furar a barriga do seu filho de 2 anos de idade? Estou olhando porque a minha tem 1 e está ali em pé, no colo agora no colo da Beth. Já imaginaram isso? Olha o que essa gente está sofrendo. Porque nós sofremos no nosso tempo, muito. Mas essa turma passou por dificuldades terríveis. Crianças, meninos, com até 2 anos de idade, tinham suas cabeças cortadas. Já imaginaram a maldade disso? Porque a gente fala da maldade nos nossos dias e eles realmente são maus. Mas tentem se colocar dentro desse texto. Agora, amanhã cedo, vocês vão pegar o 509 para trabalhar. Nossa, pastor, o 509 é horrível, é cheio. Eu sei. Parece uma lata de sardinha. Agora imagina no sol do Egito. E você tendo que carregar lama para poder fazer tijolo, para construir monumento para Faraó. De sol a sol. Já imaginaram? Se colocaram nessa cena? Meu filho, se é ruim o 13º baixo da gente, se 1/3 de férias já é pouco para nós, você imagina essa turma? Misericórdia. De sol a sol, sem parar. Só que a Bíblia diz em Êxodo 2 que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E Ele mandou o resgatador. Só que o que é que o Senhor quer? Ele diz uma coisa: deixe o meu povo ir adorar no deserto. Tire o meu povo do Egito. E para a teologia, o Egito é algo interessante, porque Egito e Babilônia, na teologia, tem um significado muito interessante. Aqui eu estou falando da teologia bíblica. Porque Egito e Babilônia, na Bíblia, são lugares de idolatria. Egito na Bíblia é lugar de escravidão. Egito e Babilônia no Antigo Testamento sempre são lugares em que Deus não é lembrado.
é lugar de pecado, é lugar onde o pecado reina. Esse é o lugar, esse é o Egito. Então, quando você olha o Senhor mandando o povo ir para o deserto, isso é interessante. Saia do Egito, não adore no Egito, não fique no Egito. Isso é curioso. Vá prestar culto para mim fora daí. Só que agora deixa eu contextualizar. Qual é o problema? Faraó é claro que não vai aceitar. Se você fosse governador naquela época, você ia aceitar ficar sem a mão de obra toda assim? E ainda mais uma turma falando assim, eu vou lá, vai lá para o deserto que a gente vai adorar. O Faraó, vocês estão de brincadeira comigo? Já tem eu aqui, para que vocês querem adorar outro Deus? Mas, pastor, como assim? Faraó é o filho do Deus Sol. A própria divindade no Egito é o próprio Faraó. Ele é o Deus Sol. Então ele está assim, ei, peraí. Vocês não tá bom adorar a mim, não? Vocês precisam ir para outro lugar para adorar? É só me adorar, poxa. Mas eles dizem, o Deus que apareceu para os hebreus, ele mandou a gente para o deserto. E é claro, vocês se lembram da história, eles não aceitam. Os egípcios não aceitam. E qual é a primeira coisa que acontece? Olha para a sua Bíblia, por favor. Olha para a sua Bíblia. O que vai acontecer é muito interessante. Muito interessante. Deus anuncia que vai libertá-los. Vai para o capítulo 7. Vai para o capítulo 7. Olha o verso 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó. E ela se transformará numa serpente. Por que serpente, gente? Deus é incrível, Calvino chamava isso de acomodação. Serpentes eram adoradas no Egito. Serpentes eram divindades no Egito. Aqui vai começar uma lição sensacional. Deus vai começar a humilhar cada deus do Egito. O Senhor Deus dos hebreus vai começar a humilhar todos os deuses do Egito. E o primeiro são deuses criadores, como a serpente, que eram deuses que não só curavam, como eram deuses criadores. E aí você vai se lembrar que o que aconteceu? Verso 10. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros e ela se transformou numa serpente. Olha só. Os deuses de vocês estão sob o nosso controle, Moisés e Arão estão dizendo. Só que os magos do Egito fizeram a mesma coisa. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou a vara e estas se transformaram em serpente. Só que qual foi o grande detalhe? A vara de Moisés e Arão engoliu a dos caras do Egito. Quem nós estamos representando é maior do que vocês, hein? É isso que Moisés e Arão estão. Cara, e como é que ficou o coração do Faraó? Duro, cara. Olha, você acha que vocês estão sob o controle do Deus Criador. Você acha que você está sob o controle do Deus que cura. Vocês lembram nos negócios dos médicos e enfermeiros? Não tem uma serpentinha aqui? Isso vem dos egípcios. O que eles estão dizendo? Cara, a gente está servindo alguém que é maior do que você, hein? O coração de Faraó continua duro. Não vai rolar. Não dá. E aí acontece o seguinte. Bom, então vamos lá. Vamos brincar. Olha o capítulo 7, verso 16. Eles foram a Faraó novamente e disseram: diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixa o meu povo para prestar-me culto no deserto. E o que Faraó fez? Deixou? Então bora, então agora vamos começar a brincar. Qual é a primeira praga? A água do rio Nilo se transforma em sangue. No mito criador egípcio, a vida veio do rio Nilo. O Deus o qual nós servimos domina sobre aquilo que é fonte de vida sobre vocês. Você imagina os egípcios com isso? Da onde você acha que vem sua força? Para eles, vinha do rio.
As minhoquinhas lá do rio, segundo eles, tinham criado tudo que existia. As águas se transformam em sangue, e nem assim. Porque o texto bíblico diz que eles queriam continuar com Israel lá. Não funcionou. Segunda praga, as rãs. Ai, as rãs. Porque as rãs eram divindades, especialmente do deus Ra. Eram outras divindades. As rãs eram deusas da fertilidade. Só que qual é o problema? Rã demais não pega bem, né? Deu tanta rã no Egito, mas tanta rã no Egito, que aquele negócio apodreceu, meu irmão. Você imagina? Comer uma rã frita é bom. Com alho então, Roberto, você já imaginou? Não tem em São Luís? Tem no São Paulo tem rã frita? E São Paulo tem tudo também, né? Pelo amor de Deus. Só que, cara, rã demais não dá, o negócio ficou podre. Por quê? Porque aquilo que eles achavam que dava vida para eles, não dava. Verso 14 do capítulo 8, olha comigo. Verso 15, mas o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se o coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Depois vem uma praga, piolho. E o que acontece com os piolhos? Primeiro, os piolhos, os magos já não conseguiram mais. Se com as rãs, com a serpente e com o mar, os magos fizeram a mesma coisa, com os piolhos eles já não conseguiram. Porque a maior ciência do Egito não consegue sequer copiar a obra que Deus faz. Isso que os intérpretes dizem. Onde a ciência para, Deus continua. E a terra é infestada de piolhos e o povo fica completamente perdido. A praga das moscas. As moscas aparecem, mas qual é o problema da praga das moscas? As moscas encheram só o Egito. Se vocês observarem, olha o verso 22 comigo do capítulo 8. Naquele dia, de maneira diferente, a terra de Gósen, onde habita o meu povo, nenhum enxame de mosca se achegará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor, que eu estou nessa terra. Eu faço distinção entre o meu povo e o céu. Deus começou a mostrar que Ele é o maior de todos, e Ele começou a mostrar que Ele tem aliança com o povo. De sorte que as moscas chegaram no Egito, mas aonde Israel habitava, as moscas não chegaram. O que eu quero ressaltar com vocês em primeiro lugar aqui, em adorar o Senhor com tudo que somos e temos. Anota aí para você estudar o livro de Êxodo no meio da semana, com todo o background que eu estou te dando, para você poder aprender isso. Olha bem para mim. Não queira adorar o Senhor no Egito. Você entendeu? Não queira adorar o Senhor no Egito. O que você quer dizer com isso, pastor? Na homilética, normalmente a gente tem que ser mais claro. Olha para cá. Egito é sinal de quê mesmo? Pecado. Egito é sinal de domínio de idolatria. Egito é sinal de um lugar em que Deus não é glorificado. O que eu estou querendo dizer para você é: não misture adoração com pecado. Não misture adoração com idolatria. Irmãos, o que eu quero conversar com vocês de uma maneira muito clara? Nós brincamos muito de cristianismo. Eu sou pastor desde 2012 e trabalhei 4 anos como seminarista numa igreja full time. Um efeito terrível que eu estou vendo dos tempos que estou trabalhando no campo até agora, então full time de 2008 até agora, é uma diluição de princípios e valores de Deus, em que as pessoas costumam a dizer assim: isso é farisaísmo, isso é apego à lei,
Isso é falta de amor. E aí o que a gente está percebendo é que ao longo do tempo, parece que a regeneração, que é o novo nascimento, a conversão, que é a mudança de direção, estão deixando de ser uma coisa séria. E nós começamos a diluir princípios e valores de Deus, como se isso fosse uma coisa normal. Irmãos, nunca deve faltar amor para a igreja. Irmãos, a igreja nunca deve ser farisaica, no sentido pejorativo do farisaísmo, em que as pessoas, elas comem o mosquito, mas deixam o camelo passar, citando o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, o que é certo para Deus é certo para Deus, e o que é errado para Deus é errado para Deus. A gente não pode relativizar a vida cristã. Só que me parece, e você vai se lembrar, que ao longo da história do Êxodo e depois do livro de Números, que nas primeiras dificuldades, qual era o desejo do povo de Deus? Vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. É uma saudade do Egito danada. É uma saudade da idolatria fora de série. E sabe o que eles diziam no livro de Números? Bom era no Egito, maravilhoso, trabalhando 7 dias por semana, tomando chicotada de faraó, comendo cebola, segundo o Êxodo, cebola, alho e bebendo água barrenta do rio Nilo. Era maravilhoso. E a nossa conduta em muitas ocasiões é essa. O Senhor Jesus entrega a sua vida, morre, justifica a gente pela fé, nos dá o Espírito Santo, mas dá uma saudade do Egito de vez em quando. É incrível, é incrível. É uma saudade da idolatria. Por quê? Porque a gente dá valor não às coisas de Deus, mas no Egito. E é por isso que eu estou tentando usar a alegoria aqui, para ficar mais fácil, para quando você for ler a Bíblia. Meu filho, você já está livre. Essa é a expressão do apóstolo Paulo para o Tito. Você foi chamado para ser livre. Só que prestem atenção, nós, em meio à liberdade do Espírito Santo e da graça de Deus, damos lugar para o pecado o tempo todo. Não dá, não dá, não dá. O que está faltando para a gente é começar a levar a lei de Deus a sério. Eu estou sendo extremamente calvinista aqui para ser chato. Calvino dizia que Jesus nos libertou da lei, mas Ele nos leva de volta para a lei para ela nos santificar. Por quê? Porque, pessoal, idolatria continua sendo pecado. Adultério continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Cobiça continua sendo pecado. E não tem relativização disso, pessoal. Aí aqui vai um princípio para você. Você sente vergonha do que você está fazendo? Você sente vergonha do que está pensando? Desconfia. Isso é Paulo falando para os romanos. Está vendo essas atitudes? Porque você pode falar assim, pastor, você está muito abstrato. Tá, então eu vou descer. As suas atitudes, e eu estou falando com vocês de afeições, de sentimentos, estou falando de pensamentos ao longo das semanas. Envergonha, começa a colocar diante de Deus. Começa a colocar diante de Deus. Porque não é normal. A gente foi chamado para ter mente santa, vontade santa, desejo santo. Então aqui cai por terra todo o mito que eu tenho trabalhado com vocês, embora eu valorize a psicologia. Cai por terra todo o mito que eu tenho que dar vazão para desejo, eu tenho que dar vazão, Não, você não tem que dar vazão. Você tem que dar vazão para o Espírito Santo.
Com tudo que a psicologia tem de bom, você tem que dar vazão para o Espírito Santo. Então olha só, você tem que olhar para dentro de você e começar a pensar assim, envergonha? Porque se te envergonhar, podem ser 2 mecanismos, segundo o aconselhamento bíblico pastoral. Pode ser só um mecanismo religioso. E eu estou pregando para pessoas que foram oprimidas por religiões falsas por muito tempo. Porque o que tem em volta da gente, de pastor que não é pastor, de igreja que não é igreja, está cheio. E tem vários de nós que começamos a enxergar pecado onde não existe. A gente começa a enxergar pecado onde não há. A gente precisa olhar isso. Então vem a segunda questão. Pode te envergonhar porque é o Espírito Santo. Isso é João capítulo 16, a partir do verso 8. Então você vai ter que olhar e escrutinar o teu coração a palavra de Deus. E pensar, isso aqui está errado, isso aqui está certo. O que não dá, gente, não dá para justificar pecado. Não dá para ter pecado de estimação dentro do coração. A gente precisa sair do Egito e o Egito tem que sair de nós. Não dá para adorar lá. A ideia de deserto aqui, na Bíblia, deserto é sempre o lugar em que Deus sustenta o seu povo. Deus sustentou Israel, Deus sustentou Elias, Deus sustentou Eliseu, Deus sustentou Jesus. Deus sempre sustenta o seu povo no deserto. Essa que é a figura da teologia bíblica aqui. Sair do Egito para adorar no deserto é essa expressão, vá para o lugar em que você depende de Deus. Não dá para adorar o Senhor no Egito. Gente, adorar a Deus com tudo o que somos e temos é o que do Egito está dentro do seu coração, por favor. Vamos começar a dar nome a pecado, cara. Eu não tenho condição mais de olhar para minha mulher e ficar irado com ela desse jeito. Eu não tenho mais condição de olhar para o meu filho e não dar mais atenção para ele. Eu não tenho mais condição de usar tudo que eu sou e que eu tenho simplesmente para os meus bens, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu amo, sendo que há pessoas em volta da gente passando um monte de necessidade. Eu não posso mais olhar para a minha vida de uma maneira egoísta. Não posso mais, simplesmente eu tenho que olhar. Eu não posso olhar o primeiro rabo de saia que está na minha frente e olhar esse negócio e falar, uou, isso não é normal. Ah, a geração é pornográfica, beleza, mas o meu coração não. Posso olhar o que for, eu estou bem, cara. Por quê? Porque o meu coração está sarado. Meu coração está em paz. Então comece a dar nome, não dá para adorar a Deus no Egito. Saia dele. Adorar a Deus com tudo que somos e temos é o que nosso Senhor disse. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E cara, dá nome para pecado. Pecado é pecado. Só que, qual é o problema? Para eu passar para frente. Qual é o problema do nosso tempo? O problema do nosso tempo é que a gente inventou uma teologia em Mateus capítulo 7, verso 1. Qual é? Não julgueis. Aí em nome de não julgar, a gente aceita tudo. Pessoal, para. O que Jesus proibiu foi juízo temerário. Jesus proibiu você julgar sem você ter subsídio. Mas eu estou vendo que o Heitor é o maior vacilão. Eu estou vendo que o Heitor é um cara que, pelo amor de Deus, não dá, velho. Eu vou ter que chegar para o Heitor em amor e falar, irmão, está errado. Mas brasileiro, sabe o que a gente faz? Nós somos o povo do tapa nas costas. Eu nunca vou querer ficar mal com o Daniel. Vocês são brasileiros. Então, mas eu vou falar com o Daniel, não. Brasileiro quer ficar bem com todo mundo. E aí, ao invés de eu chegar numa boa, em amor, não é juiz de ninguém, não. Chegar e falar assim, ô Daniel, cara, não tá legal, velho. Dá uma olhada nisso. Aí a gente vai e fala assim, não, a gente não pode julgar os outros. Pô, mas eu sei que o cara tá na lama, todo enrolado, e eu não vou falar nada com o cara. Que cristianismo é esse? Eu não amo meu irmão? Eu não estou falando para ninguém levantar a espada para o outro. Mas percebam que muitos de vocês estão com a cabeça atolada no pecado, atolado na lama, e se alguém for falar com vocês, você ainda fala assim, quem é você para falar comigo? Não entendeu nada o que é igreja. Não entendeu nada o que é cristianismo.
Não entendeu o que é uma comunidade cristã? Irmãos, a gente se ajuda mutuamente. E é na multiformidade da graça e dos dons que Deus vai sendo glorificado. Então não caia nesse conto. Se você precisa conversar com o irmão, converse. E se alguém por acaso conversar com você, aceite. Só pelo amor de Deus, não aceite viver no Egito. E nem tenha saudade de lá. Porque o que acontece, gente? Essa é a última aplicação que eu faço aqui. A gente vai para frente e a vida é cheia de dificuldades. É ou não é? Psicologicamente, você tem um dispositivo, e a mente humana, meio dialética, ela é assim. Você tem um mecanismo de proteção emocional. O que é isso? Quando eu estou aqui, aí eu comecei a viver um problema muito pesado. Como é que a gente costuma racionalizar? Cara, bom era lá atrás, que era um lugar de segurança. Isso é nosso, é emocional daí. Todos nós somos assim. Quando você começar a viver uma situação muito difícil, o que você vai fazer? Saudade daquele tempo. Nem era bom, cara. Só que como está muito difícil agora, você pensa assim, putz, que saudade lá de trás. Não, você não vai voltar lá para trás, isso não existe. Não adianta tentar ser reacionário, não vai acontecer. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a gente ainda não sofreu tudo que a gente tinha que sofrer. Pedro vai dizer na epístola dele que a gente ainda não sangrou pela nossa fé como a gente deveria sangrar. Então nós vamos passar dificuldade. Nessas dificuldades, não fica com saudade do tempo que você não conhecia Jesus. Não fica com saudade do tempo em que você não andava com Cristo ou tinha uma relação com Cristo completamente solta. Não fica com saudade nessa época. Sabe por quê? Paulo vai dizer nos Romanos, para o capítulo 5, a partir do versículo 3, que todas as suas aflições vão fazer você ser aprimorado, e o aprimoramento vai gerar esperança. Então, não fica com saudade do Egito. Utiliza as dificuldades da vida para poder ficar mais perto de Jesus. Fique tranquilo. Mas, por favor, não tente adorar no Egito, não vai dar certo. Não tente adorar no Egito. Adorar a Deus com tudo o que somos e temos, saia do Egito. Deixa Ele sair de dentro de você hoje. Por favor. Peça para o Senhor sondar seu coração. Senhor, aperta meu coração. Aperta. E eu quero te servir. Segundo, observe comigo aqui. Se em primeiro lugar adorar a Deus com tudo que nós somos e temos não adora no Egito. Agora, olha que legal. Verso 25 do capítulo 8. Verso 25 do capítulo 8. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, depois que as moscas estavam lá, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam. Engraçado, né? Pelo contrário, sai. Sai. Agora olha o que eu conversei com vocês, verso 26. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar. É interessante, né, cara? Essa relação do povo de Deus, isso é muito estranho com aquilo que o Egito tem para dar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Verso 28. Eu os deixarei ir oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem também por mim. Muito bom. Vamos lá. Capítulo 9, o faraó é um fanfarrão, gente. O capítulo 9 é muito legal, porque agora começa a praga dos rebanhos. Mexeu na economia, meu filho. Ai, Deus. Perderam o dinheiro, perderam a economia. Só os rebanhos de Israel não foram atacados. Beleza. 6ª praga, as feridas purulentas. Esse povo está todo machucado agora. Capítulo 9, verso 13. Olha como é legal. Levante-se logo cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para adorar. Cara, eles não vão.
Olha o capítulo 10, pessoal, verso 3. Olha como ele termina. Melhor, capítulo 10, verso 3. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixa o meu povo para que preste culto. Gente, primeira praga aqui, rebanho. Segunda praga, o povo está machucado. Terceira praga, granizo caiu do céu. O que aconteceu com toda a plantação? Acabou. Quando acharam que não tinha mais nada, quem é que vem para arrebentar a plantação? Os gafanhotos. Quer brincar, não sabe brincar, não desce para o play, não é assim? Ah, não vão deixar não? Então nós vamos mexer com uma coisa séria. O povo doente não pode trabalhar. A plantação acabou toda, porque o granizo detonou. O que sobrou de plantação, o gafanhoto veio e comeu tudo. Aí fala, vamos beber um leitinho de vaca, morreu tudo. Não sobrou nada. Olha o verso 7 do capítulo 10. Cara, isso é muito bom. Façam a devocional de vocês aí. Os conselheiros de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebe que o Egito está arruinado? Não sobrou nada, cara. Nada. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Gente, isso aqui é muito legal. Olha só, vocês vão, mas as mulheres e as crianças ficam. Vocês podem ir adorar, mas as mulheres e as crianças não. Robert está de brincadeira, não dá não? É um brincalhão, né? Não dá para adorar Deus no Egito. Não dá para deixar a família para trás. Você está entendendo? Não deixa a sua família para trás. Adore a Deus e não deixe a sua família para trás. Essa história de que filho a gente cria e deixa para o mundo, isso é história de iluminista. Para o cristianismo não, senhor. Essa história de que depois de que tem 18 anos faz o que quer, não, senhor. Nós vamos com os nossos filhos até o último dia, nosso ou deles. Você não vai deixar sua família para trás. Quem vai servir ao Senhor? Eu e a minha casa. Não tem essa história, gente. Eu e a minha casa. Então vejamos, vamos começar de baixo para cima. Pelo amor de Deus, nós temos, no grupo de mães de criança dessa igreja, nós temos no mínimo 18. Segundo o último F5 que minha mulher me passou. Não brinquem de educar filhos. Ensinem a orar, ensinem quem é Jesus, batizem seus filhos, tragam seus filhos para a igreja. Não brinquem com essa história. Seus filhos estão com um problema sério na mão. E quando eu estou dizendo seus filhos, os meus também. As redes sociais são feitas para viciar a gente. As redes sociais são feitas para fazer a gente virar produto. Você não consome nada em rede social. Você em rede social é produto. Porque as empresas pagam para manipular o seu caráter. As empresas pagam para mudar quem você é. Só para você ter uma ideia, aonde está o seu telefone agora? Não está no seu bolso?
Porque o seu celular sabe até a quantidade de batida que o seu coração dá. Seu celular sabe a temperatura do seu corpo. Está tudo medido. Tudo. O algoritmo faz isso. Você acha que você tem liberdade dentro da internet. Você é induzido 24 horas por dia. Se uma empresa paga para uma Big Tech dessa, a Big Tech recebe para mudar o seu comportamento. Então preste atenção nisso. Porque a gente vive falando de liberdade, democracia. Mentira. Mentira. Nosso comportamento é manipulado 24 horas por dia. Cuidado com seus filhos. Cuidado com o que eles veem. Eu não sou desses caras que vão falar assim, então a partir de agora eu não tenho telefone. Isso é uma besteira, você tem que saber como usar. Diferente. Eu tenho que saber, por isso que eu tenho que saber os mecanismos. Cuidado com isso. Você só tem um tempo de adoração em comunidade uma vez na semana. E tá bom. Essas igrejas que ficam de segunda a segunda tendo programação, misericórdia. Tira a gente de dentro de casa para trazer a gente para dentro da igreja, e a gente, ao invés de estar dentro de casa sendo pai, mãe, filho, nós estamos dentro de igreja, não sei fazendo o quê. Já está aqui, já hoje, vai embora e vai viver o que você aprendeu aqui. Isso que é uma espiritualidade saudável, não ficar de segunda a segunda igreja. Igreja, pelo amor de Deus, gente. Tem o mundo inteiro precisando da gente, e a gente preso dentro de igreja. Mas não abre mão da adoração, porque é o tempo de alinhamento do seu coração. Olha o que a gente viveu cantando aqui. Olha como isso alinha o coração. Olha vocês ouvindo a palavra, olha como que isso alinha o coração. Então olha só, seus filhos pequenos, tragam para a igreja. Seus filhos pequenos, contem a história de Jesus para eles. Não deixe seus filhos para trás. Filho adolescente. Adolescente, gente, não manda em nada. Não, mas paga aluguel, paga água, paga luz. Até o crédito do telefone é você que manda. Quem manda nessa bagaça é você. Adolescente obedece. Mas vai ficar rebelde? Toma o telefone dele que a rebeldia acaba rapidinho. Deixa uma semana confinado, igual o Big Brother. Fala, você não gosta do Big Brother, meu filho? Vou botar um dentro do seu quarto agora. Psicologia negativa, né, Elaine? Como diria a pedagogia, reforço negativo. Pedagogia maravilhosa. Dá uns reforcinhos negativos neles, que vocês vão perceber que adolescente não manda em nada. Anota aí, faz um corte, bota no Instagram que eu estou cancelado. Graças a Deus. Não manda, tem que parar com isso, cara. A gente tem uns meninos com coração ruim, porque eles são filhos de Adão. Então tem que corrigir. E precisa instruir. Por quê? Porque lembrem-se o seguinte, quando é criança, você manda e obedece. E o gráfico é, de acordo que vai crescendo, você vai tendo que ter mais influência do que autoridade. Então você que é pai, você tem que aprender a conversar com o seu filho, cara. Porque reforço negativo nem sempre funciona, de vez em quando funciona. Mas a gente vai tendo que ter diálogo. Porque se quando minhas filhas eram pequenas eu dizia não e acabou, agora que elas começam a crescer, eu digo não, elas digam por quê? Se não tiver influência, no sentido de, se elas não confiam em mim, se elas não me admiram, se elas não sabem que podem contar comigo, não adianta, eu posso falar o que eu quiser, não vai resolver nada. Entendem isso? Mas olha só, domingo de manhã, o que vai acontecer com o seu filho? Cara, ele não quer vir para a igreja. Domingo de noite, ele também não quer. E o que você vai fazer? Você não tem querer. Levanta. Vai te atrasar. Isso quando você que é pai não atrasa, né, pecador? Vai atrasar. Cara, arrasta. Arrasta. Não deixa a família para trás. No meio de semana, cara, a gente tem que educar nossos filhos no evangelho. Mas olha como é que a gente educa nossos filhos. Daniel, meu filho. Aí Daniel fez alguma coisa errada, o que eu falo? Papai não gosta. Não é sempre assim? Daniel, meu filho, o seu pai do céu não gosta disso. E é melhor você, meu filho, se arrepender dos seus pecados. Confessa seus pecados para o Senhor. Traz seu filho para Jesus o tempo todo.
Só que o que vai acontecer? Você vai achar que você está ficando doido, né? Por quê? Porque você ainda insiste em educar seu filho igual o Egito. Você não entendeu que ele é filho da aliança. Leva seu filho para ser arrependido do evangelho, de criança até adolescente. Seus filhos que são jovens, ou você que é jovem, pelo amor de Deus. Cara, Eclesiastes capítulo 12, lembra do teu Criador. Seus pais trouxeram você até aqui. Jovens com 18, 19, 20 anos, cara, não faz a profissão de fé. Por quê? Não, porque tem que ter responsabilidade. Palavra minha, não do Senhor. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Você foi educado no evangelho até aqui, cara. Está esperando o quê? Agora eu volto para falar como o Senhor. Pelo amor de Deus, gente. Cara, uma juventude inteira amando o Egito. Vocês vão criar a família como? Não tenta arrumar marido em balada, meu irmão. Vai dar errado. Não tenta arrumar esposa em Tinder. Vai dar errado. Pô, o que começa errado, cara, vai dar errado. Por favor, pessoal. Leve esse negócio a sério. Vai criar filho como? Vai criar família como? Começa o negócio direito. É com tudo que a gente é e tem. Não deixa a família para trás. Começou a sua vida de família. Cara, vai brincar de casinha, vai viver, é maravilhoso, é muito bom. Mas não abre mão do Senhor. Quem sustenta você é o Senhor. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Quem dá vida para nós é o Senhor. O Senhor tem que ser o centro da casa da gente. Agora, uma palavra para vocês que talvez tenham os filhos desviados, o que é normal. A gente às vezes tem um filho, outro, um neto. Eu entendo vocês, entendo mesmo. Nunca durmam sem orar pelos seus filhos. Nunca esqueçam de colocar seus filhos diante do Senhor. Deus é Deus de aliança. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Enquanto você respirar, ore pelos seus netos. Enquanto você tiver força, Senhor, a gente está aqui, quer colocar a nossa família diante do Senhor. Senhor, eu quero que meus filhos te conheçam. Irmãos, não se esqueçam disso. Abandonou. Eu entendo, porque às vezes você fez o trabalho todo certo e o menino desviou. Pode acontecer? Claro que pode. Nós não temos controle. Mas olha só, não desiste. Vai até o final. É com tudo que nós somos e temos. Não desista dos seus netos, bisnetos, filhos. Ore por eles até o final. Peça ao Senhor, interceda. Mas não acontece nada, pastor. Calma, meu filho, você não sabe. Deixa Deus cuidar da família da gente. Ora com seus filhos quando eles são pequenos. Gente, eu já disse isso aqui uma vez, para eu passar para frente. Cresci num lar extremamente conturbado, extremamente difícil. Mas eu tenho plena convicção do Espírito de Deus, que se hoje eu estou aqui, se deve extremamente a duas coisas. Quando eu era criança, o culto na minha igreja começava 8h15 da manhã no domingo. Me pergunta por que 15? Quem é que bota um culto 8h15 da manhã? Por que não é 8 ou 8h30? 8h15 é o horário. Minha velha mãe acordava a gente de manhã, e o que eu fazia? Eu sempre fui comportado, só que não. Eu fugia. Eu me escondia pela casa, cara, para ela não me achar. Aí ela me botava para tomar banho. Aí eu tomava banho. Menino, Carlão, menino. Aí eu fugia, cara, do banheiro. Eu saía fora, eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Aí ela ia atrás de mim, me pegava, botava roupa, e aí eu ia para a igreja. E não queria sair de lá de jeito nenhum. Anos da minha mãe fazendo, anos. Um dia eu trago ela aqui para ela contar para vocês. Trago não, senão vocês vão querer me mandar embora. E uma das outras fases mais marcantes da minha vida era quando, em momentos de muita tribulação,
Eu sempre entrava no quarto da minha mãe de noite ou de madrugada, ela estava sentada, com as mãos cruzadas, encostada na cama, com as mãos cruzadas, e minha mãe intercedendo pelo meu pai, por mim, pelo meu irmão. Eu vi essa cena anos da minha vida, anos. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém não desistiu da família. Se hoje vocês viram o batizado da Madalena e os mais velhos viram o batizado da Elise e da Júlia, que também foi aqui, é porque alguém não desistiu da família. Aí, Sueli, me perdoe, eu fui visitar a Sueli essa semana e eu falei, eu preciso contar essa história no domingo. Porque uma das coisas que ela dizia, Carlão já disse isso centenas de vezes, é que eles podiam fazer o que fosse. Domingão, sol desce, vamos à praia. E seu Henrique falava, vamos, depois da escola bíblica. E 4 horas da tarde era hora de fazer o quê? Vamos pegar o ônibus. Vocês eram em quantos irmãos? 8. Vamos voltar. Porque 7 horas é hora de estar na igreja. Nós e a nossa família. Nós e a nossa casa. Terceiro e último, pessoal. Vai acabar aqui, verso capítulo 10. Já li com vocês. Olha o 10, 24. Depois que ele mandou as trevas, por que Deus está mandando treva? Quem é o filho do sol? Faraó. Só que agora, o filho do sol está humilhado. Cara, isso aí, Deus é incrível. A terra do Egito inteira vai estar escura. E o imperador não manda em nada. Cara, isso é genial. Verso 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor. O que tem que ficar? Deixem as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhuma unha de animal será deixada. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. O faraó quer que os bens o bonito. Faraó é um malandro, né? Não, agora vocês podem ir, mas os animais ficam. Não, não ficam não. Os animais vão com a gente. Sua família vai com você. E os seus bens precisam servir ao Senhor. Os seus bens precisam servir ao Senhor. Os bois não vão ficar no Egito, porque os bois existem, as ovelhas existem, e tudo o que eles têm é para adorar o Senhor. Deu para entender? Nada do que você tem que ficar. Tudo o que você tem é para servir ao Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, eu vou aplicar isso aqui rapidamente. César, vamos tocar uma canção para a gente terminar? Irmãos, tudo o que você tem é para servir ao Senhor. Coisas básicas que eu tenho conversado com vocês. Sejam dizimistas fiéis. Sejam ofertantes fiéis. Não gastem mais do que vocês ganham. Evitem as dívidas. E pega tudo que Deus deu para vocês e coloque a serviço do reino dele. Ponto. Seu carro, sua casa, seus bens, coloca a serviço do Senhor. A sua força, coloca ao serviço do Senhor. Vê quem está precisando. Ajuda as pessoas. Vê quem está precisando de um socorro, de uma ajuda. Ajuda. Conversei isso com você semana passada. Por isso que eu vou bem rápido aqui. Mas olha para o texto bíblico. Nada tem que ficar.
A gente vive no nosso tempo, e eu entendo todas essas ideologias, e às vezes a gente aprendeu, e tudo bem, é eu, meu, para mim, é propriedade privada, é tudo isso, sabe? Entendo, e acho que o mundo funciona como ele é. Mas, irmãos, nós somos peregrinos. A gente está aqui de passagem. Estava fazendo uma reflexão um dia desse, porque daqui a 2 meses eu faço 40 anos. E aí sabe o que eu estava pensando? Olhando os mais velhos, que a vida é assim. Quando parece que você está começando a aprender, já está na hora de acabar. Não é assim? E eu comecei a pensar, talvez eu tenha mais passado do que futuro. Para o brasileiro, que a média é 74, 75 anos, eu já tenho mais passado do que futuro. Daqui a pouco, o Senhor me chama para levantar acampamento. E está na hora de eu ir. E eu vou. Não antes de usar tudo o que eu sou e que eu tenho por o nome do único que vive eternamente ser glorificado, gente. Porque o Egito passa, pessoal. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. E é para lá que a gente está indo, gente. Canaã é logo ali. Usa tudo que você tem para que o nome de Jesus seja conhecido. Ele tem muito prazer em você poder usufruir as coisas que Ele te dá. Ele tem muito prazer nisso. Mas Ele tem mais prazer em ver o teu coração grato, contente, alegre. Um coração que ama, que socorre, que abraça, que acolhe. Para que saudade do Egito, gente? Canaã é logo ali. Eu termino dizendo que tem um Moisés eterno. O nome dele é Jesus Cristo. Ele veio te libertar, não desse Egito lá. Ele veio libertar a gente de um Egito que estava aqui dentro, insistindo em levar a gente para o pecado. Mas Ele não vai guiar você por aquele deserto. São por esses desertos que vocês estão vivendo. Canaã é logo ali. Mais dia, menos dia, nosso Senhor vai rasgar os céus, gente. Mais dia, menos dia, nós veremos o Senhor. Canaã é logo ali, com tudo que somos e temos.